Olá, pessoal. Aqui é do canal Auto Express. Quem fala aqui é o Michael. Eu sou um dos gerentes da Surrey Mitsubishi, que você pode ver aqui até lá atrás. Eu estou com um parceiro aqui, Léo Bezerra, da BR-101. E nós hoje, primeiro podcast aqui no Canadá. E a gente vai abordar alguns assuntos. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Michael, como eu te falei. Eu vim há 6 anos já aqui no Canadá. Eu vim inicialmente trabalhando há 20, 30 anos em multinacionais. Decidimos imigrar a família inteira. E hoje eu estou há 1 ano e pouco como gerente da Mitsubishi, carros novos e usados. E o Léo, faz favor para se apresentar, né? Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Bezerra, estou aqui no Canadá há quase 10 anos. Minha história com carro já vem um pouco mais antiga. Assim, a encurtar a história, minha família ficou no mercado com loja de carro por quase 50 anos no Brasil. E, como eu disse, aqui há 10 anos eu passei por vendedor, fui gerente de concessionária e abri a minha própria empresa, que é a BR-101 Auto Sales. Vamos já mostrar aí também. Então, o Mike é um grande parceiro, a gente está sempre fazendo negócio aí, sempre conversando sobre o mercado, sobre as necessidades, as tendências e tudo. E ele me convidou, disse: "Léo, vamos começar, vamos oficializar, a gente papo aí e tudo, então vamos ver se a gente cria alguma coisa para a comunidade, né, não, Michael? Que a gente possa Isso. mostrar aí o que é que está vindo, o que é que tem aqui, como é que é o modelo, semelhanças e diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado norte-americano de uma maneira geral, não é isso?" E do brasileiro também, né? Aham. Em geral, tem muitas diferenças, inclusive de carros também. Nós vamos abordar muitos assuntos, né, durante É. os próximos vídeos. Vamos dividir em 5 blocos inicialmente. A primeira que a gente vai falar agora, primeiro passo, né? Muita gente pergunta, a gente tem também, a gente participa de um canal Sim, de um grupo do WhatsApp WhatsApp. que tem mais de 1000 pessoas participando, então é muito recorrente as mesmas perguntas, porque todo dia tem gente entrando, Sim. saindo, muitas vezes gente entra só para comprar seu carro, pelos anúncios que nós fazemos. Eu acho, creio que tem uns 12 ou 15 vendedores É nessa já, média aí. né, É. Em de torno de 10 a gente brasileiros. pode dizer que, assim, fixos, né? Isso. Porque tem É, muita gente, tem uma galera variável aí, que é normal, o mercado de carro, como Entre sites, os eu meus, eu diria que nós somos os mais, é, graduados ou é, mais antigos antigos, nesse ramo aqui nesse mercado. Primeira coisa aqui, que há muitas perguntas aqui: qual é a diferença, viu, Léo, você acha que de preço de concessionária e preço de marketplace, né? Tem muita gente que liga para a gente: "Ah, o seu preço está caro, porque o marketplace é mais barato no Facebook Ads, no Cadilho ou mesmo no Craigslist. Craigslist, por exemplo, Uhum. tá. Você que já foi gerente também da Kia, Sim, vale lembrar, o Léo foi gerente da Kia, então dele, eu sim. vou dar minha opinião, né, em rápido de 1, 2 minutos cada, e Aham. eu complementarei, né, em relação ao que você acha sobre o que é comprar, quais as vantagens e desvantagens dos 2 casos, né. É. Assim, o mercado funciona semelhante em qualquer lugar do mundo, né. Se você for comprar Sim, empresa, logicamente você está pagando pelo know-how, por revisão, por anúncio, por segurança de estar comprando uma empresa privada, principalmente concessionária, uma empresa de nome, alguém que já está no mercado há muito tempo, que se preocupou em previamente analisar e escolher melhor, né. Significa dizer que você vai fazer um mau negócio comprando no particular? Não, você pode dar sorte e a competência, de achar que é exatamente aquele carro que você está procurando, com preço justo, de uma pessoa legal. Mas, assim, o que eu vejo hoje no mercado é que, assim, o consumidor está pedindo praticamente o mesmo preço de concessionária. E não necessariamente ele vai conseguir, porque o consumidor, final, ele só vende de uma maneira, à vista, em cash, né. Então, assim, sim. ele não tem a facilidade de financiar, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele não tem a facilidade de receber um carro na troca, e muitas vezes o carro dele também já está fora de garantia. Então, em concessionária, você vai comprar com garantia, você vai ter financiamento, às vezes é mais fácil de você, negociar, você tem revisão, você tem alguns documentos que, né, Sim, sim. e o negócio é mais direto. Enquanto o consumidor, na maioria das vezes, ele vai estar dependendo de ou vender o carro dele para comprar o seu, né, se você anunciar como particular, e É. sempre tem essa história, né. Então, muitas vezes tem vários fatores porque comprar na concessionária ou vender na concessionária, né, porque primeiro eu acho que é facilidade. Sim.
né, você não quer ter o trabalho, muitas pessoas aqui não quer ter o trabalho de ganhar 1.000, $2.000 a mais pelo seu carro, para ter o trabalho de alguém ir na sua casa, saber onde você mora. Segurança, né? Isso é uma questão de segurança também e perde a privacidade, porque às vezes quando dá defeito no carro, o cara pode até voltar e Sim. bater na porta da pessoa, né. Segundo, assim, eu estou explicando um pouquinho, a legislação canadense aqui obriga as lojas, tanto uma concessionária oficial como também a loja do Léo, que na Sim, realidade é uma concessionária, né, sim. uma loja de carro, É, fazer o chamado safety inspection, né. Safety inspection quer dizer que são inspeção de segurança, né, é uma para ter revisão, certa exatamente. revisão, onde freios, pneus, né, amortecedores, suspensão geral, o carro não pode ter vazamento, para você poder vender e fazer esse relatório e vender para o cliente, né. É, exatamente. Esse é o primeiro ponto. É bom comprar no particular um pouquinho mais barato? É, só que você tem que ter um pouquinho de conhecimento, você também pode levar uma pessoa conhecida para comprar junto, É, mas é muito raro, porque as ruas aqui são praticamente um tapete. E, é. por exemplo, eu testo alguns carros na hora de comprar, eu não sinto nada. Quando o mecânico levanta, ele diz: "Olha, rapaz, tem uns bieletos Tem coisa já, exatamente, tem coisa que você não dá para ver borracha", que que não não deu dá, certo. porque a gente consegue até achar uma rua de buraco, né, pra testar o Exatamente, é carro, né. difícil, testar suspensão e tudo aqui eu moro em Vancouver, aqui são É. poucas ruas que eu testo um carro propriamente dito de suspensão. É, então para evitar esse tipo de transtorno, né, se você não conhece, na minha opinião, se você não conhece nada sobre carro, compre numa loja ou se Ah, não procura um profissional. foi o que eu É, fiz, assim, quando eu cheguei, minha família, eu tenho 3 filhos e quando eu cheguei, na primeira semana que eu cheguei, eu fui procurar carro e onde eu fui procurar foi em concessionária exatamente por conta disso, né. Apesar de na época eu já ter mais de, 30 anos, quase 30 anos de experiência no mercado, eu não ia olhei muito em particular, mas em particular todo ele vai geralmente o cara diz a mesma coisa, é o mais novo do Brasil, do mundo, do Canadá e tudo, meu carro é é. isso, isso e isso. Tem alguns que declaram defeito que tem, mas assim, enfim, por segurança eu fui comprar dentro de uma concessionária, porque eu sabia que se precisasse de alguma coisa, tinha uma porta grande para eu bater e conversar com alguém com legitimidade, né. E outra coisa também importante é que a gente tem um órgão aqui regulamentador de classe, né, que é o VSA, Vehicle Sales Authority, que determina, algumas condições que as lojas têm que seguir, né. Existem auditorias, Que emite as licenças, né. exatamente. Então, assim, para a É. gente trabalhar no ramo de carro, a gente tem que ter a licença como vendedor e, além do mais, eu tenho que ter a licença também de loja, né, de pessoa jurídica. E que isso também é uma segurança, porque se o consumidor se sentir lesado por alguma maneira, se eu vender o carro e você disser que o carro não tem acidente, é clean title e tal, e lá na frente, 2 anos depois, você descobrir que o carro teve um acidente considerável, você pode reclamar, eu posso levar multa, fechar minhas portas por uma E semana, 2 perder ou até a 3, licença, ou né. até mesmo Hã. ter minha licença revogada e ter que reembolsar seu dinheiro total de volta, mesmo depois de 2 anos. Isso é bem simples eu já vi acontecer aqui. Isso aí é coisa recorrente de concessionários ou quem tem loja, não é muito, vamos dizer, é um caso a cada Sim, alguns meses, mas aparece, mas existe, né. exatamente. Mas não quer dizer que toda vez o cliente tem razão, porque existe o contrato também, eles vão analisar o contrato e eles vão também analisar o que foi falado para você, prometido até verbalmente também. Sim. É, Não, é importante dizer que o órgão está lá para não para defender o lado A ou o lado B, ele está lá para orientar o negócio, a melhor maneira de se é. fazer o negócio, O lado entendeu? certo, O né. lado O certo, lado exatamente, certo, é. porque existe 3 lados, né, o meu lado, o seu e o Isso. certo. Então, outra pergunta aqui, muito a gente vai inclusive, convidar uma pessoa do seguro, então nós vamos deixar para o segundo passo, mas imposto, manutenção, preço da gasolina, Leo, aqui na sua experiência, por Sim, exemplo, né, o que custa mais na hora de adquirir o carro, né? Eu sempre digo para os meus clientes, muitas vezes, o pagamento da parcela em si, às vezes, é o mais barato, dependendo do carro que você comprar, né, a manutenção pode ser a parte sim. mais cara, ou a própria gasolina, enquanto você roda e qual tipo de gasolina também você usa, que é uma diferença muito grande em relação ao gasolina comum e a premium, que é o 1,92, né. A gente costuma dizer no Brasil que todo brasileiro ele entende muito de futebol, de carro, de política, né, de É. religião e tudo, né. E aqui a gente também não é diferente, tem muita gente que vem e diz: "Não, mas eu vou comprar esse carro porque eu sei consertar, eu sei fazer isso aqui e tudo". Mas a grande diferença é que ele esquece que a gente está em outro país e são outros parâmetros, assim, peça de fato é barato,
Demais, né? não é A tão gente caro. É, se impressiona como peça é muito barata aqui. peça não é tão caro, mas assim, não é o que vai lhe onerar muito, mas a mão de obra, e aí onde tá. E você pode estar comprando um carro que você acha que de fato é barato, que é um carro que tem um custo-benefício, na teoria, assim, a princípio, você vai olhar, o primeiro plano vai ser barato, vai ser um custo-benefício bom, mas o carro pode ser descartável, né? Porque para consertar, existe uma tabela de hora, quanto você Sim. vai gastar para mexer no motor, em caixa de máquina. Não é como no Brasil que você diz, eu quero trocar um jogo de pastilha de freio, o serviço é tanto, né? Aqui é por hora Por de hora trabalho, de pela trabalho. tabela, né? E eu tenho valor para cada tipo de serviço, né? Tem uma tabela para cada tipo de serviço. Então, assim, manutenção, sim, se você quiser fazer de maneira correta, manutenção preventiva, que é o que geralmente se faz aqui, pode custar bastante. Então, por isso que tem que saber que tipo de carro que você vai trabalhar, o que é que foi no mercado, se tem algum problema, né, de fábrica e tudo. Não é uma coisa para amador, que eu digo, o mercado de Isso, carro, isso. É sabe? um pouquinho muito diferente na É, relação ao Brasil, porque é, você tem mecânico que você tem o seu mecânico que é a mão de obra muito barata. é. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na Mitsubishi, por exemplo, a hora a hora do mecânico gira em torno de $150, 130, $150 a hora de trabalho, independente se ele está fazendo pastilha de freio ou se não está Que desmontando é um câmbio, que é uma né. taxa boa, viu, uma tarifa É. boa, viu, um rate Não muito é isso? baixa para Agora concessionária. se você for para uma É, BMW, uma é, Mercedes, ela já pula para é, 230, é. 250 a hora. Mas aí Então talvez também, por exemplo, uma coisa, eu acredito que tem muito canto que a hora não é o mesmo valor, a hora de serviço. A hora de serviço para motor é uma, só para trocar sim, óleo é aí outra depende coisa. do local, né, Não, depende, e da depende do oficina, né. serviço também, né? Nós temos um brasileiro que nós vamos acabar indo também conversar e Sim, fazer algumas gravações, que é Eliel e o André, que são sim, mecânicos exatamente, brasileiros, e eles podem te falar melhor em relação é, a isso no futuro. Em relação ao imposto, é muito fácil, né, o imposto aqui é 5%, né, no federal sim, e 7% no no provincial. provincial. Vale lembrar que existe também uma tabela que a gente chama de luxury tax, né, Sim, que é um pouquinho mais complexo, você vai pagar, né, ela é uma tabela progressiva, sim, né, que ela começa com 12, 5 mais 7 e ela vai progredir até 25%. é, Né, aí depende, assim, 20% já é aqueles carros de 400 mil, $500 mil aí, um Rolls é, Royce que a gente vendeu essa semana, por exemplo, o cara pagou 25%, né. Agora, uma informação muito importante, Léo, hum, fala sobre o que é crédito de imposto, né, sim. a maioria não sabe em relação É. ao crédito de imposto, né. A questão é que é o seguinte, no Brasil, quando você compra carro, o ICMS, se você comprar e vender o mesmo carro 10 vezes, a cada vez que você comprar, você ficar trocando, você vai ficar pagando novamente o ICMS, né? Aqui, como o Mike falou, nós temos dois impostos, geralmente um é federal, o outro provincial. Tem províncias, tem alguns lugares que dão isenção do imposto Que estadual. é o caso da Alberta, né. Exatamente, porque cada província tem a sua independência de como fazer a sua tributação. Aqui em BC, onde a gente está, British Columbia, são do E também para tem carro não tem, né. elétrico. Não, mas eu digo, É, às vezes também para, por exemplo, teve épocas, a gente passou muito tempo aí, 8 anos por aí, com desconto, né, do PST para carro elétrico e isso. tudo, e assim, Desconto aí não, foi né. isenção, mas aí, Só assim, existia uma época é, que era desconto, era menor, depois tem isenção, aí eles alteram bastante isso aí, então, assim, dependendo da época, você vai gastar mais ou menos. Mas o que o Mike perguntou, o que o Mike me falou, foi da questão da crédito do é, imposto. O que acontece é que é o seguinte, quando você troca, você tem um carro que vale 10 mil hoje, você está trocando por um de 30 mil, você está pegando um carro novo de 30 mil, você não vai pagar imposto 12% total, novamente, isso da acima cima do dos 30. 12%. É, Porque seu carro vale 10, você se acredita daquilo ali. Então você só paga 12% em cima de 20 mil, entendeu? é. É 2.400, ao invés de você pagar em cima de 3.600, de 12 mil, né? Então você salva uma parte grande de impostos, né, que você já havia É, pago no no carro seu carro anterior. usado, exatamente. É, Não é o que você pagou no seu carro na época que é você porque o comprou. valor era O valor era maior, outro, né. exatamente, e Se você tudo. conseguir também É, vender pelo preço que você é. comprou, que aconteceu na Sim, pandemia, pós-pandemia aconteceu né, bastante. muita gente comprou o carro, antes da pandemia e vendeu mais caro do que comprou, aí sim você também É, se acredita até mais, sim. né. Mas o que acontece é isso, é que assim, do valor do seu carro, então assim, para você vender do seu carro no particular, se a loja estiver recebendo por 10 mil, hipoteticamente falando, a questão é que para você vender, você tem que vender a 12% a mais, porque senão você está perdendo, se você for trocar, Sim, né? sim. Porque senão você vai estar É. perdendo
Porque quando você for comprar o carro novo, você vai pagar 12% em cima do valor total da nota fiscal e não em cima da diferença apenas, Sim, né. sim. Espero que ficou claro aí, se não ficou, pergunta a É, gente aí, bota é. Agora assim, muito importante a loja muitas vezes acontece, né: "Ah, eu não quero te vender porque você me deu um preço abaixo do que eu sim, muito baixo do mercado, eu vou vender no particular". Galera, o que acontece quando você vende no particular, você também perde aqueles 12% que você havia pago anteriormente na loja onde você comprou, ou se não até particular, né. Porque se você não usar o carro como forma de troca, porque a legislação canadense, ele só você só consegue se creditar do imposto quando você faz vai um trocar, negócio na loja, tá. É por um motivo só, para evitar que as pessoas fazem flipar sim. carro, ganhar dinheiro em cima do carro e não atender à legislação, É. vamos dizer, Aqui é né. o seguinte, se você de fato vai vender seu carro, não, eu vou só vender, não vou comprar outro, não vou trocar e tudo, é indiferente, É, porque você é. vai vender, acabou, vendeu e porque se não tem quem paga o imposto é quem está comprando, então não vai fazer diferença para você. Mas se você vai trocar, você tem que fazer essa conta direitinho, né. Eu mesmo, como assim, na minha empresa, já comprei vários carros de colega que estavam comprando dentro da concessionária e acabei pagando mais até por 2%, compensou e Sim, tudo. sim, sim. De novo, às vezes compensa. Eu tenho um entendimento sobre o valor do carro, mas pode ter outro que vale muito mais. Às vezes a questão da demografia, o bairro, a cidade onde está, que tem carros que são mais valorizados, a pessoa está mais acostumada e vende mais aquele carro e tal. Então, tem um entendimento diferente sobre o valor de cada carro, né? Não tem, a gente costuma dizer muito que assim, não tem receita de bolo, né, para carro usado, não tem fábrica de carro usado. Então, assim, você não tem como escolher, não tem como pedir exatamente aquele carro usado, você não tem como saber. É, além do mais, cara, eu sempre aconselho, não é porque nós trabalhamos com carro também, estamos sempre prestando serviço gratuito para a comunidade brasileira, a venda é só uma consequência, né? Sim, Porque eu acho que a honestidade e sendo bem aberto com o brasileiro recém-chegado, para evitar que ele entre em uma bola de neve que a gente vê todos os dias, né, Léo? sim. Infelizmente, as pessoas dizem: "Ah, eu falo inglês, mas eu vou comprar por si mesmo, eu não preciso de alguém para consultar". E até que você não vai comprar com o Léo, não vai comprar comigo, mas troca uma ideia, porque pode se salvar, né, aqui é tudo dolarizado, né, É. então pode salvar de um grande enrosco, né, que será muito difícil de resolver, né. Assim, a gente como imigrante, todo imigrante lembra do tempo que chegou, do momento que chegou, a gente sabe que é uma tempestade, independente de como você tenha se preparado, muitas vezes o plano sai, esperado ali, do que está projetado. Então, assim, na minha opinião, de novo, estou no mercado há bastante tempo, tudo, já vivi algumas fases aqui, quanto mais conservador na chegada você for, melhor, né. Procure bons profissionais para que tenham um nome feito no mercado, para lhe orientar bem e tudo. Venda é venda, muita gente vai querer chegar e querer lhe vender o primeiro carro, o melhor carro. O crédito aqui, teoricamente, é muito fácil, o acesso a crédito é fácil, digamos assim. Então, tem muita gente que se encanta, faz, mas aí a parcela, a diferença é tão pouquinho, eu vou pegar um carro novo, vou pegar aqui um carro mais caro e tudo. Eu estava num nível A no Brasil. É, mas às vezes cada $30 aí a sua dívida aumenta em É, em 10.000 no e às final, vezes é né. o agregado, a É, soma é, de tudo, é, né, às é. vezes tem uma outra taxa, o cara acaba comprando isso, aquilo, e assim, acessório, e assim, enfim, o quanto mais conservador possível. O Mike também é gerente de novos e seminovos, então assim, não é questão de querer, eh, direcionar ninguém para comprar carro zero, comprar carro usado, não, assim, tem um perfil de cada um, Cada né, perfil, cada é o um. perfil de Não cada um. não existe Não existe receita de bolo, não existe receita exata que eu vou vender para fulano A, B e C e seja idêntico. Existe o parecido, mas nunca será existe idêntico. aquela família que chega É, aqui, tem 50.000 no bolso para comprar um carro à vista e tá tudo certo, é. não tem. E aqueles que não É, vêm com zero, né, também, né. exatamente, que é só que a única coisa que É. quer ou que precisa é um meio de transporte confiável. Isso, E tem aquele isso. casal também que está aqui morando em downtown e, assim, trabalha home office, né, trabalha de casa e tudo, ou então um cara solteiro, não, mas ele não precisa de carro, né, num E carro tem novo. muitos outros Hum, perfis, pra você ter ideia, eu já atendi um monte olha, meu sonho é ter um BMW, é, né, nunca tive condições de ter um BMW no meu carro, eu pergunto: "Qual foi o último carro que você teve no Brasil?" "Um Celta", né, vai pular para um BMW. É legal? É, existem é. cuidados.
né? Aí por isso que a gente fala assim, ó, qual o seu custo mensal seria a parcela, seguro do seu carro, que é obrigatório aqui, que nós vamos Sim. falar também sobre seguro, né? A sua gasolina, se houver, e que tipo de gasolina é, porque a BMW já vai É, para o prêmio, né, que seria o pódio lá no Brasil, sim, né, e também a manutenção, é, né, você tem que reservar uma parte do dinheiro, ter surpresas. Então, somando todos esses 4 itens aí, né, você vai ver se você tem condições de você manter esse carro ou não, né. Geralmente os carros japoneses são muito mais baratos, os coreanos também, né, para manter, para inclusive a gasolina, a maioria é comum, né. é. E você vai indo para alemão, claro, BMW de luxo no Brasil também é aqui, né. É ver o que eu digo, é ver primeiro o seu perfil e a sua necessidade, né, dependendo da época do ano também que você tá, né, se chegar no verão, talvez você não precise de tanto carro, a não ser que você queira estar direto nos lagos É. e acampar e tal, tal, tal. Mas agora, no inverno, você está com criança e tudo escurece bem cedo aqui, no pico do inverno, 4 horas da tarde, já está tudo escuro e tudo, chove bastante. Então, assim, carro não para muitas pessoas não é apenas luxo ou necessidade, é mais uma maneira de lhe tirar daquela rotina que você vai ficar ali dentro de Que a casa e gente tudo. vai falar também sobre isso, quando a pessoa chegada também, o carro, É, queira ou não queira, ajuda no ajuda. psicológico também, Sim, né, sim. porque é uma mudança brusca, né, quando Eu acho você que vem para dá cá. mais liberdade Liberdade também, né. e a questão do suporte para a família, entendeu? Então, Isso, assim, isso. tá frio, Por é muito mais escuro, botar os meninos dentro do carro e é. dar uma volta para pelo menos olhar as luzes de Natal, já Por mais que aqui o transporte público seja muito funciona, né. bacana, que funciona, mas aqui tem inverno, Mas a chuva é pesada, a negão. chuva é pesada, você com menino pequeno, É, você chuva é vai fazer pesada, supermercado é também, pesado. tá, incomoda, né. Por um tempo Chuva, pequeno frio, dá para fazer, agora, né, de com maneira ao consciente. é, agora ao longo prazo, eu acredito que depois de uns 6 meses, um ano, você É, vai acabar necessitando um carro. Então, gente, vamos encerrando esse bloco, aham. né, e muito obrigado. Se inscreva no canal, Aí, né, e dá um joinha, dê sua opinião também sim, dos assuntos que você quer que a gente fale no comentário, né, e a gente também vai bolar, prêmios sim. também para sorteio de manutenção de carro, É, quem já mora aqui, quem segue a gente. Veremos no próximo episódio, né. vamos lá, vamos Muito lá. obrigado pela primeiro episódio, né.